Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2025. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícias, informação e oração, sempre na sua mão, através do portal Ludoli. O Supremo Tribunal Federal, o STF, concluiu o julgamento de recursos de Jair Bolsonaro, do PL, e Braga Neto, ontem, quinta-feira, e considerou, por maioria, que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin podem atuar no julgamento da denúncia sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil. O ministro André Mendonça foi o último a votar. Com isso, o placar ficou o seguinte: 9-1 para considerar Moraes e Dino apto a julgar o caso, e 10-0 para dar aval à participação de Zanin no julgamento. Nos casos dos impedimentos de Dino e Moraes, houve 9 votos a favor e uma divergência do ministro André Mendonça. Os 3 ministros questionados não votam nos próprios casos, ou seja, os casos que eles são relatores, eles não votam. A defesa de Bolsonaro defendia o impedimento dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, argumentava que os ministros do STF já processaram o ex-presidente no passado. Bom, o general Mário Fernandes também queria o impedimento de Dino, porque o hoje ministro do STF ocupava o cargo de ministro da Justiça no dia 8 de janeiro. O argumento também foi rejeitado. E ainda falando do STF, o Supremo começa a julgar hoje a ação penal contra a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O caso se refere ao episódio de outubro de 2022. Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato Lula em uma rua de um bairro nobre de São Paulo. Bom, os ministros vão analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a parlamentar por 2 crimes. Reproduzir porte ilegal de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento, pune as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar armas de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentada. A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Reproduzir constrangimento ilegal com arma de fogo, previsto no Código Penal, pune a prática de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. A pena inicial é de 3 meses a 1 ano, mas é aplicada em dobro quando há emprego de armas. A Procuradoria-Geral da República pediu ainda que ela tenha o porte de arma cancelada e perca o armamento usado nos delitos. Também pediu a condenação por danos morais no valor de R$100 mil. Bom, o processo já passou pelas etapas de coleta de provas e testemunhas. Agora está em uma nova fase, a do julgamento, em que os ministros vão avaliar se houve o crime, as circunstâncias e a participação da deputada nos delitos. Bom, vamos esperar, né? O julgamento é hoje. É o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre essa questão. E vamos a um recadinho. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais, importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo, com certeza, você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da Vidraçaria Triângulo está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. Problemas no seu computador, na sua impressora? Procure a melhor assistência técnica. Eu falo da Portotec. A Portotec tem profissional qualificado e experiente que te oferece um serviço de confiabilidade e honestidade. A Portotec também faz recargas de cartucho e toner e muito mais. Problemas aí? Procure a Portotec. Você procura elegância em roupas femininas? Venha para a loja Rose Modas. Na loja Rose Modas, além de elegância, você tem variedade, qualidade, bom atendimento e ótimos preços. Loja Rose Modas. A Refrigeração Sete Quedas atende você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da Refrigeração Sete Quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, apresentou ontem, quinta-feira, um pedido formal de licença da Câmara dos Deputados por um período total de 122 dias. No site da Câmara, Eduardo já aparece como não em exercício.
O afastamento será dividido em duas etapas. Taxa licença para tratamento de saúde por 2 dias. Licença para tratar de interesse particular por 120 dias. Como o período de afastamento supera 120 dias, a convocação do suplente será necessária para ocupar temporariamente a vaga. A lista de suplência pode ser consultada no portal da Câmara. O parlamentar fez o anúncio numa rede social, uma semana antes do julgamento no STF, que pode tornar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. No anúncio de sua licença, Eduardo Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes é relator do inquérito que investiga o Jair Bolsonaro. O julgamento que pode tornar Bolsonaro réu está marcado para a próxima terça-feira, 25. E será, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então tá aí, o deputado Eduardo Bolsonaro pediu afastamento, então, da Câmara Federal por 122 dias. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2025, com 3 meses de atraso e previsão de 15 bilhões de reais de superávit. O Congresso já está há 3 meses atrasado, isso era para ser votado em dezembro do ano passado. Geralmente o orçamento anual ele é votado no ano anterior, no final do ano anterior. A proposta deveria ter sido votada em 2024, mas foi adiada por disputas políticas e jurídicas. O texto destina mais de 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. O texto base do orçamento de 2025 deveria ser aprovado, no ano passado, mas infelizmente não aconteceu, E aí agora, ontem, foi aprovado então pelo Congresso Nacional. O texto projeta melhora na arrecadação e um superávit de 15 bilhões de reais. Valor maior que a previsão inicial do governo, de 3,7 bilhões de reais. 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. Esses valores, com aprovação, o governo passa a poder usar integralmente os recursos previstos para o orçamento deste ano. Bom, então foi aprovado pelo Congresso ontem, o orçamento de 2025, com
cerca de 50 bilhões de reais para emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares são aquelas em que o ministro Flávio Dino travou no ano passado, né? E até por isso que essa votação não aconteceu, porque estavam bloqueados os pagamentos das emendas parlamentares pelo ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino. Depois de um acordo feito, o ministro Flávio Dino autorizou o pagamento, desde que haja rastreabilidade. Foi votado um projeto, então, no Congresso para autorizar essa rastreabilidade. O governo, então, negociou o pagamento dessas emendas, sobretudo as emendas impositivas, que é pouco mais de 35 bilhões de reais, né? Essas emendas impositivas são aquelas que o governo é obrigado a pagar. Então, essas emendas impositivas, através de negociação com deputados e senadores do Congresso Nacional, o governo se comprometeu a pagar. Segundo a liderança do governo no Congresso Nacional, no início de março, provavelmente, eles já terão um calendário de pagamento para essas emendas. E começa a valer hoje o empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. Então, a partir de hoje, né, começam a valer esses empréstimos consignados. As propostas dos bancos começarão a valer assim 24 horas depois em que o trabalhador colocar no sistema e autorizar o compartilhamento de seus dados. O empréstimo ele poderá ser feito no aplicativo Carteira de Trabalho. Então, a partir de hoje, todo trabalhador ele poderá fazer empréstimo consignado com juros mais baixos e poderá usar o fundo de garantia, né, como garantia desse empréstimo. O interessante nisso é que, por exemplo, se a pessoa tem lá o FGTS, né, e o FGTS tá lá tranquilo, aí ele fez um empréstimo e ele é demitido, por exemplo. Aí, com o FGTS, é quitado essas parcelas, no caso, porque a partir de sua demissão, ele não poderá mais pagar esse empréstimo. Mas é interessante, né, para brasileiros e brasileiras que precisam fazer aí um empréstimo consignado para, de repente, fazer aquela reforma na casa, né, pagar aquela dívida que te incomoda tanto, ou para outros gastos, né, que a gente com certeza tem. O alerta que economistas fazem é para que o trabalhador tome muito cuidado. O empréstimo ele é muito bom quando você o pega no momento ali que você está com o dinheiro na mão. Depois de mês a mês é muito complicado, né, para você conseguir manter ali o pagamento daquelas parcelas. Claro que vai ser descontado em folha, né? Mas mesmo assim que você tome cuidado para não se endividar. O trabalhador poderá usar até 10% do FGTS para garantir o seu empréstimo. Mudando um pouquinho de assunto, a Golden Cross, que já foi uma das maiores operadoras de planos de saúde no Brasil, passou a enviar nesta semana comunicados a seus clientes com a orientação de que migrem para outra operadora em um prazo de 60 dias. A circulação das mensagens atende a uma resolução publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que determinou a abertura de um prazo de portabilidade especial
ou seja, sem período de carência para os beneficiários da operadora. Segundo o órgão regulador, a decisão leva em conta as anormalidades econômicas, financeiras e administrativas graves que colocam em risco a continuidade do atendimento à saúde pela operadora. Em nota enviada ao G1, eu peguei a nota do G1, a nota foi enviada ontem, a Golden Cross informou que, apesar da decisão da ANS, segue no curso normal de seus negócios. Disse também que todos os seus clientes estão com suas coberturas ativas e sendo atendidos normalmente. Ainda segundo a operadora, a Golden Cross foi surpreendida com a resolução da agência publicada em 12 de março e só teve acesso à decisão na última quarta-feira, 19. Então, segundo a agência de saúde complementar, a Golden Cross está impossibilitada de resolver seus problemas administrativos e econômicos. E a agência acredita que a Golden Cross está em um processo de falência. Ela não admitiu isso e também não pediu recuperação judicial, mas está avisando a seus clientes para que migrem de plano no prazo de 60 dias. Então, essa portabilidade vai ser feita e, segundo a agência de saúde suplementar, os clientes eles receberão, então, essa portabilidade, ou seja, farão essa portabilidade, mas não terão carência, né? Que bom que os clientes não serão prejudicados. Pelo menos é o que está no papel por enquanto. Vamos ver se isso se concretiza na vida real, né? Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região, está precisando construir ou reformar? Procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear, localizado na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para agrícolas, utilitários, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. O Aeroporto Internacional de Heathrow, o principal de Londres, o maior da Europa e um dos mais movimentados do mundo, passará esta sexta-feira, dia 21, totalmente fechado, por conta de um incêndio em uma estação de energia. Todos os voos de chegada e saída foram cancelados e a previsão é que as atividades sejam retomadas às 11h59 da noite desta sexta-feira, pelo horário local, 8h59 da noite pelo horário de Brasília. A administração do Heathrow pediu para que as pessoas que têm voos agendados para esta sexta no aeroporto não se dirijam ao local e, em vez disso, entrem em contato com a companhia aérea. A administração do Heathrow pediu para que as pessoas não vá ao aeroporto, portanto, né? Então,
Ainda segundo a administração, 1.357 voos estavam previstos no aeroporto internacional nesta sexta. 679 de chegada e 678 de saída. No total, cerca de 291 mil passageiros deveriam circular pelo Heathrow apenas nesta sexta-feira. O fechamento também provocou um efeito cascata no resto do mundo e fez com que centenas de outros voos também fossem cancelados ou tivessem suas rotas alteradas. Ao longo da madrugada, voos dos Estados Unidos em direção à Europa tiveram de dar meia volta no meio do trajeto e retornar ao ponto de partida. O incêndio, que começou na madrugada, ainda noite de quinta-feira, pelo horário de Brasília, deixou o Heathrow sem energia e afetou todas as operações do aeroporto. As causas estavam sendo investigadas nesta manhã pela Brigada Antiterroristas de Londres. Então, está aí um dos maiores aeroportos do mundo, né? Um dos mais movimentados. Teve um incêndio em uma base de energia, ficou sem energia e as causas desse incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Antiterrorismo do Reino Unido. A Ucrânia atacou com drones ontem, quinta-feira, uma base de bombardeiros estratégicos da Rússia. As explosões geraram uma enorme coluna de fumaça. A base fica na cidade de Angels, a 700 quilômetros das linhas de frente da guerra. Lá ficam os aviões soviéticos, conhecidos como Sirius brancos, que têm capacidade nuclear. Essa foi uma das ofensivas da Ucrânia mais distante da fronteira desde o início do conflito, que dura mais de 3 anos. O Ministério da Defesa da Rússia não havia se manifestado sobre o ataque até a gravação deste vídeo, mas afirmou que as defesas aéreas do país derrubaram 132 drones ucranianos sobre território russo ontem. O governo de Israel aprovou com unanimidade a demissão de Ronei Bar-Shev, chefe do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna do país. A decisão foi divulgada na madrugada de hoje, sexta-feira, pelo horário local, noite da quinta, 20, no horário de Brasília. Ele deve deixar o cargo no dia 10 de abril. No último domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia afirmado que iria apresentar o pedido de destituição de Bar ainda nesta semana. Devido à contínua falta de confiança, decidi apresentar uma proposta ao governo para encerrar o mandato do chefe do Shin Bet, anunciou Netanyahu.
Bom, no entanto, ontem a Suprema Corte de Israel emitiu uma liminar congelando temporariamente a demissão. O tribunal vai considerar petições apresentadas, segundo o comunicado. Além de ter há muito tempo perdido a confiança em Barr, o primeiro-ministro declarou em vídeo gravado em seu escritório que confiar no chefe do Serviço de Segurança Interna é algo crucial em tempos de guerra. A relação entre Netanyahu e Barr vinha sendo descrita pela mídia israelense como tensa, em meio à guerra do país contra o grupo Hamas em Gaza. O serviço Shin Bet é responsável por monitorar grupos militantes palestinos e, recentemente, emitiu um relatório assumindo a responsabilidade por suas falhas em relação ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, data em que a guerra começou. A ofensiva daquele dia, considerada o maior fracasso de segurança israelense, resultou em 1.200 pessoas mortas, além de outras 251 sequestrados para Gaza. As tensões aumentaram no último fim de semana, quando o antecessor de Ronen Bar, Nadav Argaman, disse que divulgaria informações sensíveis sobre Netanyahu, caso fosse comprovado que o primeiro-ministro tivesse quebrado a lei. O premier israelense tem resistido aos pedidos por uma comissão oficial de investigação estatal sobre o ataque de 7 de outubro e tem tentado culpar as falhas no exército e nas agências de segurança. Nos últimos meses, importantes oficiais de segurança, incluindo o ministro da Defesa e o chefe do Exército, foram demitidos ou forçados a renunciar. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até o fim. Eu volto na segunda-feira com o portal Ludoli Notícias. Muito obrigado a você. Que você tenha um final de semana cheio de paz, cheio de alegria. E até a segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.